Olá pessoal, professor Éder que vos fala. Vamos terminar nossa teoria da raiz, né, de radiciação. Eu estava falando sobre propriedades no vídeo anterior e nós vamos finalizar com uma propriedade que eu chamei de propriedade de simplificação, porque é um modo mais aplicável dela. Quando você tem raiz de índice m de a elevado a n, né, você pode, né, multiplicar por um k o índice e o expoente e você não altera o resultado. Então, m vezes k, né, não altera o resultado da raiz. Claro que você não vai usar essa propriedade nesse sentido. O mais comum é usar no sentido da simplificação. Por exemplo, se você tem, eu digo assim, você não vai usar essa propriedade para aumentar os valores de índice nem aumentar o valor de expoente. Um exemplo que eu dou é o seguinte: você tem aí 4 de 8 ao quadrado. Você vai multiplicar esse cara por 2, vai ficar raiz, né, de índice 8, de 8 a quarto. Não faz muito sentido, né? Se você multiplicar por 2, você acaba piorando a sua raiz, né? Então, o contexto é sempre melhorar. Na verdade, eu vou multiplicar por um número que diminui o meu índice, diminui o meu expoente. Vou multiplicar por meio, né? Vou multiplicar por meio. Multiplicando por meio, eu tenho aí, isso passa a ser raiz quadrada, né? Porque 4 multiplicado por meio é 2. E no caso 2 multiplicado por meio é 1. Isso é raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 eu vou fazer já, mas esse é o sentido. Uma justificativa para esse fato, pessoal, é que uma forma de escrever a raiz de índice m de a elevado a n, você pode escrever em forma de potência do seguinte sentido. Ou seja, aqui em cima você tem uma fração, e essa fração pode ser simplificada, que é o que eu fiz ali. Eu tinha lá, por exemplo, eu vou reescrever raiz de índice 4 de 8 ao quadrado, eu vou reescrever isso em forma de 2 a quarta. 2 a quarta é uma fração e não é irredutível. Eu posso simplificar, dividir por 2 em cima e embaixo, né, ou multiplicar por meio, que é equivalente. Eu tenho 1 sobre 2. Então, 8 elevado a 1 sobre 2 é a raiz quadrada de 8. Que no caso aqui, os dois índices, na verdade, o índice e o expoente foram omitidos, né, por ser 1 e por ser 2. Ok? O raiz quadrada de 8 vai servir para me tocar no assunto seguinte. Quando você não tem uma raiz exata, assim como 8, o que eu posso fazer? Pessoal, o correto é tirar o máximo que você puder de dentro de uma raiz. Por exemplo, 8. 8 é 2 ao cubo, a gente já citou isso. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então você tem aqui, ó, raiz quadrada de 2 ao cubo. Ok? A primeira propriedade falava que se eu tenho um produto, eu posso separar em duas raízes. Olha que interessante. Então eu tenho aqui, ó, ao invés de escrever 2 ao cubo, vou escrever 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Não vou colocar um índice ali, né? Ou expoente, desculpa. Expoente ali, 2 elevado a 1. A primeira propriedade garante que eu posso separar isso aí. Eu posso separar isso em raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2. Mas eu pergunto, o que é raiz quadrada de 2 ao quadrado? Né? Eu estou naquela situação assim, ó, de a elevado... Eu tenho raiz enésima de a elevado a n. No caso ali, o n é par. Então, esse é módulo de a. Então, isso aqui é módulo de 2. Módulo de 2 vezes raiz de 2. No caso, módulo de 2, lembrando, módulo de 2 é a sua distância até a origem, a distância até o zero. Né? Então, no caso, é 2 vezes raiz quadrada de 2. Normalmente, a gente omite esse ponto, tá? No produto ali, fica 2 raiz de 2. E aí, o que eu fiz aqui?
tirei o máximo que eu pude da raiz. Então, a raiz quadrada de 8 é igual a 2 raiz de 2. Anteriormente, no vídeo anterior, eu tinha jogado um elemento dentro da raiz. Se eu quiser jogar o elemento dentro da raiz, lembra que ele vai aparecer dentro da raiz elevado ao índice da raiz. Né? Então, eu vou fazer assim. Se eu quiser voltar no processo contrário, por exemplo, eu tenho 2 raiz de 2. Quero escrever um único radical para esses dois elementos, eu posso inserir esse 2 dentro da raiz, só que ele vai aparecer com o índice elevado ao índice da raiz. O índice é 2, né? A raiz quadrada. Isso aqui é 2 ao cubo, que por sua vez é 8. Beleza? Muito bem. Então, fechamos as propriedades. Agora, eu já estou se tratando do assunto aqui, que está aqui embaixo. Eu quero simplificar essas raízes. Né? Como é que eu simplifico, por exemplo, 1024 elevado à quinta ao índice, raiz de índice 5 de 1024. O que eu ia dizer é o seguinte, como é que eu posso decompor, levar quanto aí, né? 1024 elevado em fatores primos, eu posso decompor ele de qual forma? Como é que eu posso decompor esse cara? Eu posso dividir por 2, isso está 512. Posso dividir por 2, 512 por 2 é 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Ixi, nossa. Tá longe, hein? Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 a décima. Significa que 1024 é igual a 2 a décima. Quem trabalha com informática já sabia essa resposta, né? Potência de base 2, base binária. Então você tem raiz de índice 5, 2 elevado a décima. Ok. O que eu disse? Eu vou simplificar isso da melhor forma possível. Na outra eu usei... Agora eu vou usar um termo um pouco mais fácil, talvez, de compreensão. Na outra eu usei só multiplicação. Mas eu posso usar divisão também. Eu vou dividir por 5. A pergunta é, por que eu posso dividir por 5? Se lá na propriedade, ali na propriedade que está sendo mostrada aqui, ela fala multiplicação. Né? Por que eu posso dividir por 5? Então, pense nisso. O que acontece aqui, pessoal, quando eu divido 5 por 5, você tem 1, não tem raiz de índice 1. Então, o radical se extingue. Você não tem mais o radical. E o que sobra aqui é 2 ao quadrado. Porque 10 por 5 é 2. Outro jeito de pensar exatamente a mesma coisa, é pensar que raiz... Vamos pensar que a raiz de índice 5 de 2 a décima pode ser escrito como 2 elevado a 10 sobre 5. Já me ensinaram uma vez uma coisa bem interessante sobre isso, que diz o seguinte, para nunca esquecer esta propriedade, que o que está na sombra vai para o sol e o que está no sol vai para a sombra. Não sei se ajuda a lembrar, mas é uma curiosidade bem legal para ensinar em uma das aulas. 2 elevado a 10 sobre 5, só 10 dividido por 5 é 2. Então, acabou. Beleza? Então, fizemos mais assim, tiramos o máximo possível da raiz desse cara aqui, faça a mesma coisa com os outros. Aqui manda colocar em ordem crescente, né, que são os números que estão ali em cima. Você tem que calcular eles para colocar em ordem crescente. O próximo tema é decomposição de elementos para simplificar as raízes. Note como é que ficou aqui, por exemplo, 243. Raiz cúbica 243. 243 foi fatorado
foi decomposto em fatores primos. No caso, 243 dividido por 3 é 81, por 3 é 27, por 3 é 9, por 3 é 3, por 3 é 1. Em outras palavras, você tem aí 3 à quinta. 3 à quinta, né? 1, 2, 3, 4, 5. 3 à quinta dá 243. Então, você tem raiz cúbica de 3 à quinta. Raiz cúbica de 3 à quinta. Como é que eu vou separar 3 à quinta? Eu vou separar da melhor forma que eu puder, tá, pessoal? Eu vou separar assim, ó. 3 à quinta, para mim, vai ser 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado. É a maior separação que eu consigo. E aí eu posso transformar a raiz de um produto em produto de duas raízes. Então eu tenho raiz cúbica de 3 ao cubo, que multiplica raiz cúbica de 3 ao quadrado. Essa aqui eu já citei, esse é módulo de 3, distância de 3 ao zero. Então, ou seja, 3 raiz cúbica de 3 ao quadrado. Se quiser deixar 3 ao quadrado, pode, mas normalmente a gente coloca como resposta 3 raiz cúbica de 9, que é a resposta que aparece aqui, está indicado aqui. E o outro processo é jogar dentro da raiz. Lembra que o elemento que está fora, multiplicando a raiz, ele entra com o índice da raiz. Eu vou escrever com letras, para talvez fique feio, depois eu faço com número. Por exemplo, se eu tenho assim, ó, A que multiplica a raiz de índice n de B. Isso é raiz de índice n de A elevado a n vezes B. Ok? É o processo contrário aí da extração da raiz. Tem dois exemplos aqui, não precisa ser esses. 8 vezes raiz quadrada de 2. Isso aqui é raiz quadrada de 8 ao quadrado vezes 2. Isso é 8 ao quadrado. 64 vezes 2, isso é raiz quadrada de 128. Confira as contas, para ver se não tem nada errado. E vamos fazer algumas contas aí, exercícios bonitos de raízes. Quero fazer ele com vocês. O valor da expressão, você tem uma expressão linda, que é maravilhosa olhar para ela. 72 sobre 9, n mais 2, menos 3, elevado a 2n mais 2. Isso é uma raiz de índice n. Você não sabe qual é o valor desse n. O que a gente vai aprontar para mexer aqui? Vamos tentar trabalhar com o 72 primeiro. Eu quero só ver o que acontece com o 72. O 72, ele pode ser simplificado de qual forma? Pode ser decomposto em fatores primos dividido por 2. Se você dividir 72 por 2, dá 36. Curioso. 72 por 2 dá 36. Se eu dividir 36 por 2, dá 18. Por 2, dá 9. Agora já não dá para dividir por 2 mais. Dividir por 3. Dá 3 por 3, dá 1. Então, 72 é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Não sei se isso me ajuda, mas está aí. Agora eu vou mexer só com a parte de baixo. Eu vou esquecer da conta, a conta está ali bonitinha, eu vou mexer com a parte de baixo. Deixa ela quieta. Eu vou só analisar a parte de baixo dessa conta. Primeiro, 9 elevado a n mais 2. 9 elevado a n mais 2. Significa o que na prática isso? 9 elevado a n vezes 9 elevado ao quadrado. Só que o 9, pessoal, ele é 3 ao quadrado. Então, olha bem, então vai ficar 3 ao quadrado elevado a n vezes 3 ao quadrado elevado ao quadrado. Isso é igual a 3 elevado a 2n, certo? Vezes 3 elevado a
quarta potência. Tá, mexi com uma parte. Agora eu vou mexer com a outra. 3 elevado a 2n mais 2. Isso é igual a 3 elevado a 2n, que multiplica 3 ao quadrado. Olha que maravilha. Vamos ver o que a gente consegue extrair disso aí. Né? Vamos ver o que a gente consegue extrair dessa expressão. O que nós temos na parte de baixo é 3 elevado a 2n vezes 3 elevado a quarto menos 3 elevado a 2n vezes 3 elevado ao quadrado. É isso que nós temos aí. Ok? Note que 3 elevado a 2n é fator comum nas duas parcelas. Então, eu vou escrever assim, ó. E aí eu quero a sua compreensão do que eu fiz. Eu coloquei o 3 elevado a 2n em evidência. Né? Porque se eu fizer a distributiva aqui, eu volto exatamente no que eu tinha. Né? Eu volto exatamente no que eu tinha. Ok? Muito bem. Vou apagar aqui. Tá. 3 elevado a 2n. Voltando, então, na expressão. A expressão que nós temos é raiz enésima de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Eu estou começando a achar que isso não era necessário. Mas já está feito. 3, 2n, que multiplica 3 à quarta, menos 3 ao quadrado. Ok? Olha que interessante. Eu usei aqui 2n. Estou querendo saber quanto é esse 3 ao quadrado. 3 ao quadrado... 3 à quarta menos 3 ao quadrado. Estou interessado em saber isso. Quanto que é 3 à quarta? 3 à quarta é 81. 3 ao quadrado é 9. 81 tira 9. Tcharam! Eu não acredito. 72. Acredite ou não, é 72. Você acha? Não precisava nem ter feito a faturação de 72. Muito melhor ainda, melhor do que eu pensava. Se vocês me permitirem, eu vou colocar 72 de novo para você ver que isso aqui vai ficar muito da hora. Vai ficar 3 elevado a 2n vezes 72. Note que é um produto, note que eu tenho uma divisão em produtos, eu posso simplificar. Então, isso aqui vai ficar raiz índice n de 1 sobre 3 elevado a 2n. Show de bola! Show de bola! Uma das propriedades diz que uma fração pode ser distribuída a raiz para cada um dos elementos. Né? 3 elevado a 2n. Agora aqui, raiz enésima, seja qual for o n, raiz de 1 é 1. Embaixo eu vou fazer o uso daquela escrita. Como é que fica a escrita da história do Sol, vai para a sombra lá? Isso aqui está na sombra, vai para o Sol. Isso aqui está no Sol, vai para a sombra. Quanto que é 2n dividido por n? Né? Que eu tenho ali é 2n dividido por n. Simplifico os n, porque é um produto aqui em cima, né? 2 vezes n. Simplifico os n. Então, isso aqui é 1 sobre 3 ao quadrado. Ou seja, 1 sobre 9. Aí eu vou olhar aqui na expressão. Puxa, errei. Não tem 1 sobre 9, nem 1 sobre 3 ao quadrado. Aí eu tenho que lembrar da aula de potência, que 1 sobre 3 ao quadrado equivale a 3 elevado a menos 2. Lindo! Show de bola! Exercício top, top, top. Vamos fazer mais uma aqui dessa lista. Eu quero fazer... Esse aqui será que é tenso? Vou fazer o 2. Fazer não, vou indicar. O 2, primeiro começa com uma história com 0,01 dividido por 1000. Eu vou fazer uma
uma consideração aqui. Isso aqui é um centésimo. Isso aqui fica 1 sobre 100. Então, eu poderia escrever assim, 1 sobre 100 dividido por 1000, que é, por sua vez, 1 sobre 100 vezes, aqui no caso é 1000 sobre 1, 1 sobre 1000. Então, isso aí vai ser 1 centésimo vezes 1 milésimo, né? Vai ser isso aqui. Só essa parte do começo, que se vocês quiserem voltar para essa escrita, ficaria 0, quantas quase tem, né? Quando você tem 2 casas depois da vírgula, quando eu divido por 100. Se eu dividir por 1000, vou ter 3 casas depois da vírgula. Aqui eu tenho uma divisão por 100.000. Então, eu vou ter 5 casas depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. 5 casas depois da vírgula. Então, aqui é esse primeiro valor. Está ali anotado. Primeiro valor anotado. O próximo, 8 elevado a 2 sobre 3. Escrevendo em forma de raiz, o que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra. Olha que maravilha. Será que isso tem resposta? Será que é fácil calcular? Que eu vou fazer uso de uma propriedade que posso fazer isso, tirar o 2 fora. Qual que é a raiz cúbica de 8? A raiz cúbica de 8, qual é o número que ele vezes ele dá 8? É 2. Então fica 2 ao quadrado. Isso é 4. Certo? Resposta aqui. E para fechar a conta, raiz de 25. Qual é o número que ele vezes ele dá 25? Oh, professor, mas tem 2, tem menos 5 também. Essa discussão já foi travada. Lembrando. Raiz enésima. Acho que eu usei o B aqui dentro do... Raiz de índice n de B é igual a é maior que 0 se o B for maior que 0. Certo? Ou aquela história do módulo que eu citei ali anteriormente. Muito bem. Para fechar nossas contas do dia, eu vou pensar em verdadeiras e falsas para corrigir. Eu vou olhar para uma só, né? Vou corrigir uma errada e uma verdadeira. Por exemplo, essa 3i. O que essa 3i traz? Ó, raiz de índice n de A vezes raiz de índice n de A. Isso é raiz de n mais m de A? Será que isso é verdade? Essa propriedade parece até coerente, porque você tem uma propriedade bem parecida com, no caso das potências, né? Você tem uma propriedade bem parecida com essa. Mas, infelizmente, isso aqui é falso. Fake news. O que acontece de fato aqui é o seguinte. Raiz de índice n de A pode ser escrito como 1 sobre n. Correto? Vezes 1 sobre m. Eu só fiz assim para você perceber que aqui ficaria A igual a 1 sobre m mais 1 sobre m. Eu tenho uma fração, 1 sobre n mais 1 sobre m. Como é que eu calculo isso aqui? Como é que eu calculo essa conta? Primeiro, o m é desconhecido, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, eu vou multiplicar o m pelo n, multiplico os dois, né? N vezes m, e aí eu faço aquela boa e velha divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Essa expressão dividida pelo n, cancela o n, sobra m vezes 1. Essa expressão dividida pelo m, cancela o m vezes 1, n vezes 1. Certo? Então, aquela expressão aqui, ó, essa expressão vira o quê? A elevado a m mais n sobre n vezes m.
Em outras palavras, aquela história do que está na sombra vai para o sol, está no sol vai para a sombra, aqui apareceria um produto, só que aqui dentro aparecia uma soma nos expoentes. Ok? Esta é a expressão verdadeira e aquela ali é falsa. Ok? Essa é a expressão falsa. Vamos a uma expressão verdadeira. Vamos ver se eu acho uma expressão verdadeira aqui. Embora a verdadeira não tem muita graça de fazer, né? Creio que a 5 ali, a 6, seja boa para fazer. Ó, raiz quarta de 4 menos raiz 19 elevado à quarta. O que eu disse quando o índice da raiz e o expoente são iguais? E par. Isso aqui sai da raiz como? Sai da raiz em módulo, né? A sua distância até o zero. Aqui eu acho que eu vou precisar explicar um pouco melhor sobre essa história de módulo. Né? O que acontece com o módulo, pessoal? O módulo é assim, ó. Módulo de x, ele tem duas situações. Pode ser ele mesmo, se esse x for positivo. E tem que ser menos ele, se esse x for negativo. Tá? Então é ele ou menos ele. Por que isso? Pensa comigo, ó. Qual que é o módulo de 2? Qual que é a distância do 2? Pensa na reta numérica. Pensa na reta numérica. Pensa na reta numérica. Pensa na origem do sistema. 0. Coloca o 2 lá. Qual que é a distância do 2 até o 0? A distância do 2 até o 0 é 2. Então, o módulo de 2 é ele mesmo. Agora, qual que é o módulo de menos 2? O módulo de menos 2 é menos ele. Por quê? Porque a distância, pessoal, de menos 2 até o 0 também é 2. Quando eu faço menos menos 2, isso é 2. Certo? Então, aqui só para finalizar, o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar se esse cara é positivo ou negativo. Se ele for positivo, sai igual. Se ele for negativo, sai menos ele. No caso, raiz 19, eu não sei quanto que é, mas eu sei que se fosse 16, dava 4. Ou seja, esse número aqui é maior que 4. Raiz 19. Certo? Se fosse 16, era 4. Isso é maior que 4. Se isso é maior que 4, 4 menos um número maior que ele é negativo. Então, eu estou afirmando que 4 menos raiz 19, isso é menor que 0. Se ele é menor que 0, vale essa condição. Então, esse aqui sai menos ele. O que o sinal de menos faz? O que o sinal de menos faz? Ele troca o sinal de todo mundo. Fica menos 4 mais raiz de 19. Então, é verdade. Beleza? Fechamos aqui nossa discussão sobre radiciação. Aí eu posto depois algumas outras considerações ou exercícios que eu achar interessantes. Né? Espero que vocês tenham gostado. Até mais, pessoal. Um forte abraço.